Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos estar lendo a poderosíssima palavra de Deus. A palavra que é fiel, que é verdadeira e que é digna de toda aceitação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler esses dois versículos para nossa meditação, regra de fé e edificação. Está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo São Paulo aqui nos fala sobre a apostasia nos últimos tempos. E o que é apostasia? Apostasia, meus queridos e amados irmãos, é a renúncia de uma religião ou de uma crença. Quando alguém renuncia, se afasta de uma religião ou de uma crença, ou abandono da fé. Isso quer dizer, apostatarão alguns da fé. Apostasia. Glória a Deus para todo sempre. E nós vivemos nos dias, meus irmãos, estamos vivendo um tempo aí em que muitos têm apostatado da fé. Muitos têm deixado a fé, muitos têm abandonado a fé. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele já advertia aí a igreja do Senhor que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se desviarão, deixarão, se afastarão. Mas, meus queridos irmãos, aqui está o perigo, é de dar ouvido. Quando Paulo se expressa aqui e diz dando ouvidos. Uma coisa é ouvir e outra coisa é dar ouvido. É diferente ouvir e dar ouvido. Ouvir você tão somente ouve, né? Ouvir você tão somente ouve. Alguém está falando, não é? Alguém está falando, aí você está ouvindo, tão somente ouvindo. Porém, dar ouvido é quando as pessoas dão ouvido e aceitam, absorve aquilo que ouviu. Aleluia. Eu costumo dizer o seguinte, que ouvir a palavra de Deus é uma coisa e ouvir o homem falar é outra coisa. Porém, existe a mistura aí, existe a mistura da palavra de Deus com a palavra do homem. E quando mistura tudo, aí nós temos que fazer como Paulo nos adverte, nos ensina a fazer. Observai tudo e retende o bem. Eu costumo dizer o seguinte, que ouvir mensagens é como se alguém sentasse para comer um peixe. Você que me ouve neste momento, você sabe muito bem que tem peixe que tem espinhas, não é verdade? E para comer o peixe tem que ter muito cuidado, não é assim? Eu não vi, mas já ouvi dizer, já caso real, de pessoas que morreram porque foram comer peixe e se engasgou com a espinha do peixe e passou mal, foi internado, operou, mas não teve jeito, morreu.
porque ao comer o peixe não teve cuidado, e aí se engasgou com a espinha do peixe. Então, ao comer o peixe, é necessário ter muito cuidado, mas ter muito cuidado mesmo. Separar as espinhas para um lado e a carne do peixe para outro lado. Comer somente a carne e as espinhas deixa para lá. Assim é a mensagem. Tem muita gente aí se embriagando, ficando para trás, sendo enganada, porque ouve tudo e absorve tudo. Muito cuidado. Aleluia. Mas muito cuidado mesmo. Aleluia. Então cuidado aí, ao dar ouvido aí às falsas mensagens. Glória a Deus para sempre. Foi assim que Eva foi enganada. A antiga serpente enganou a Eva. Desfez tudo o que Deus havia dito. E Eva foi enganada. Eva achou que realmente ali era um fruto, que ele ia lhe dar entendimento, ia ser igual a Deus. E Satanás enganou a Eva. E aí Eva também deu para o seu esposo Adão, e ambos pecaram contra o Senhor. Então tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, aleluia, com o dar ouvidos. É o que Paulo diz aqui, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. O perigo está em dar ouvidos. Em dar ouvido. Você pode ouvir, mas não pode dar ouvido. Você pode ouvir, você não pode absorver aquilo que você ouviu, porque não é de Deus. Você tem que absorver só aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Senhor. Glória a Deus. Dando ouvido a quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Existem muitos espíritos enganadores, que as pessoas às vezes acham e pensam que é de Deus, quando na verdade não é. E um dos apóstolos, escrevendo em uma das suas cartas, nos adverte: examinais os espíritos se provém de Deus, porque nem tudo é de Deus, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Então tem que ter muito cuidado, dando ouvido a espíritos enganadores. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas passavam sempre aí por determinado lugar, e uma jovem, quando eles passavam, essa jovem elogiava e dizia: esses homens que anunciam o caminho da salvação são os verdadeiros homens de Deus, santo homem de Deus. E começava a elogiar a Paulo e a Silas. E eu pergunto, aquela jovem estava mentindo? Não, estava falando a verdade. Aquela jovem ali estava falando realmente a realidade, a verdade. Mas Paulo tinha o dom de discernir os espíritos. Aí a Bíblia diz que Paulo uma vez se perturbou, chegou para aquela jovem e disse para aquela jovem, para o espírito mal que estava nela, porque a Bíblia diz que era um espírito de adivinhação. Era um espírito de adivinhação que estava naquela jovem. E Paulo chegou naquele momento para ela e expulsou aquele espírito mal da vida daquela jovem. E aquela jovem agora não adivinhou mais nada. Aquela jovem com a adivinhação, com aquele espírito de adivinhação, ela dava lucro aos seus senhores. Dava lucro aos seus senhores. E aí não passou mais a dar lucro aos seus senhores, porque o espírito de adivinhação foi expulso da vida dela, aí por Paulo, servo do Deus Altíssimo.
Então nem tudo é de Deus, nem tudo é de Deus. O Senhor Jesus nos diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então nem tudo é de Deus, nem todos que dizem que são de Deus é de Deus, nem todos. Então muito cuidado, porque existe espíritos enganadores que enganam. As pessoas acham que é de Deus e não é. Aleluia, não é de Deus. Muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo.